A nave de carga Meridian passou pelo posto de controle como milhares de outras naves que cruzavam o espaço Zanari todos os dias. Seu casco estava arranhado e desgastado, mostrando as marcas de uma nave que já tivera dias melhores. Dentro da ponte apertada, a comandante Helena Vasque sentava-se na cadeira do capitão, seus dedos deslizando pelos controles com uma facilidade prática. Para quem a observasse, ela era apenas mais uma capitã de carga humana, transportando suprimentos entre as poucas colônias que sua espécie tinha permissão para manter. Mas Helena era muito mais do que isso. O drone de inspeção Zanari circulava sua nave, seus sensores cristalinos, sondando cada centímetro do casco. Helena mantinha a respiração calma e os batimentos cardíacos controlados. 300 anos de governo do Conselho Galáctico ensinaram muitas coisas à humanidade. E a lição mais importante era esta: jamais deixe que vejam sua verdadeira força. Meridian, autorizada para decolar. A voz mecânica da estação Zanari crepitou em seus alto-falantes. Prossiga para o portal 7. Entendido, respondeu Helena, com a voz carregada da dose certa de resignação cansada. Confirmado, respondeu Helena, com a voz carregada da dose certa de resignação cansada. Ela guiou sua nave em direção ao enorme portal de salto, um anel de matéria exótica que permitia viagens mais rápidas que a luz. O Conselho controlava todos os portais no espaço conhecido e fazia questão de que a humanidade soubesse disso. Assim que a Meridian saltou para a velocidade da luz, Helena se permitiu um pequeno sorriso. Sob o compartimento de carga oculto por camadas de blindagem impenetráveis aos scanners Zanari, um relé de entrelaçamento quântico ganhou vida. Os dados fluíram instantaneamente por ele, viajando para um local cuja existência o Conselho sequer imaginava. O aglomerado de Tártaro, o maior segredo da humanidade. A 700 anos-luz de distância, em uma região do espaço considerada inabitável em todos os mapas galácticos, esses dados chegaram a uma gigantesca estação de monitoramento. A própria estação foi construída dentro de um asteroide invisível para qualquer nave que passasse por perto. O tenente Marcos Chan revisou as informações recebidas. Seus olhos se arregalando ao ler os movimentos da frota que Helena havia interceptado. Senhor, o senhor precisa ver isso. Marcos chamou seu superior. O almirante James Conco atravessou o centro de operações em 3 passos largos. Era um homem alto, com a pele escura marcada pelas cicatrizes da última tentativa de rebelião da Terra contra o Conselho 50 anos atrás. Aquela rebelião havia fracassado, esmagada pelo poder de fogo superior das espécies ancestrais, mas ensinara à humanidade outra lição valiosa. Nunca lute uma batalha que não possa vencer. Então, em vez disso, eles se prepararam. Os creches estão deslocando recursos da frota em direção a Nova Sarajevo, relatou Marcos. 3 grupos de batalha, talvez mais. O maxilar de Oconco se contraiu. Nova Sarajevo era uma das 12 colônias permitidas à humanidade, lar de 30 milhões de almas. O domínio Creche vinha de olho no sistema há anos, alegando que seus recursos eram desperdiçados com primitivos. Quanto tempo até que eles cheguem? Perguntou o Cuco. 72 horas, senhor. O almirante se virou para olhar pela janela, embora não houvesse nada para ver além da escuridão do espaço e estrelas distantes. Mas ele não estava olhando para as estrelas, ele estava olhando para o que pairava na escuridão, além da estação de monitoramento. 3 formas, cada uma do tamanho de uma pequena lua, pairavam em formação perfeita. Elas não refletiam a luz como objetos normais. Em vez disso, pareciam absorvê-la, criando buracos no campo estelar. Eram os Titãs. Prometeu, desafio e acerto de contas. Por 200 anos, a humanidade trabalhou em absoluto segredo. Naves geracionais partiram da Terra quando ninguém estava olhando, levando milhões para a periferia da galáxia. No aglomerado de Tártaro, longe de qualquer portal de salto ou patrulha do Conselho, os humanos construíram uma civilização cuja existência a galáxia desconhecia. Uma civilização com um único propósito: garantir que a humanidade jamais se ajoelhasse novamente. Os Titãs eram as joias da coroa desse esforço. Começaram como planetas anões, rochas insignificantes orbitando uma estrela morta.
Engenheiros humanos os haviam esvaziado ao longo de décadas, instalando motores, armas e sistemas de suporte à vida. Cada um poderia abrigar 1 bilhão de pessoas em suas vastas cidades interiores. Cada um carregava poder de fogo suficiente para esterilizar um planeta e o Conselho não fazia ideia de sua existência. Alerte os 3 titãs, ordenou com que inicie as sequências de pré-ativação e consiga uma linha segura para mim com a Terra. Na Terra, em um bunker sob as ruínas da velha Genebra, o Conselho de Emergência se reunia em segredo. Eles eram o verdadeiro governo da humanidade, oculto por trás da administração fanto que lidava com o Conselho Galáctico. A presidente Sarah Shen, sem parentesco com Marcos, recebeu o relatório de Okonkwo com o coração pesado. 30 milhões de pessoas, disse ela em voz baixa. Não podemos simplesmente abandoná-los. Não vamos fazer isso, respondeu o general Thomas Ides, chefe das Forças Armadas Oficiais da Terra. Mas precisamos ser inteligentes quanto a isso. Se revelarmos os titãs agora, perdemos o elemento surpresa. Os creches estão nos testando, disse a doutora Mara Okafor, cientista-chefe da humanidade e uma das criadoras do projeto Titã. Eles querem ver se vamos lutar. Se não respondermos, o Conselho vai achar que estamos completamente derrotados. Mas se respondermos imediatamente com os titãs, revelaremos nossas cartas cedo demais. Sarah olhou para cada membro do Conselho. O que vocês recomendam? Yates inclinou-se para a frente. Enviamos nossa frota convencional. Tudo o que temos que o Conselho conhece. Vamos fazê-los pensar que estamos usando todos os recursos disponíveis em um ato de desespero. Eles serão massacrados, disse Sarah. Talvez não, respondeu Yates. A almirante Shen é astuta. Ela sabe como fazer o berçário pagar por cada metro quadrado. E enquanto eles estiverem focados em nossa defesa desesperada, os titãs podem se posicionar. Quanto tempo os titãs precisariam para chegar a Nova Sarajevo? Perguntou Sarah. Dr. Okafor abriu um mapa estelar holográfico. 6 meses usando os motores de dobra. Nunca os testamos em potência máxima, então há riscos envolvidos, mas eles chegarão invisíveis aos sensores até saírem do espaço de dobra. Sarah tomou sua decisão. Façam isso. Alerte o almirante Chan para preparar a frota e o almirante Okoko para iniciar o deslocamento do Titã. Mas James, acrescentou ela usando seu primeiro nome. Você entende o que isso significa? Uma vez que começarmos, não haverá volta. Estamos declarando guerra a todo o Conselho Galáctico. Através da ligação quântica, a voz de Okonkwo retornou firme e convicta. Senhora Presidente, nos comprometemos com esta guerra há 200 anos, quando decidimos que preferíamos morrer livres a viver como escravos. Finalmente estamos fortes o suficiente para lutar contra isso. De volta a Meridian, Helena completou mais uma missão de suprimentos, desta vez para um posto avançado de mineração no espaço do Conselho. Ela desempenhou seu papel perfeitamente, reclamando dos custos de combustível e das regulamentações de transporte, como qualquer outra capitã independente faria. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela havia recebido ordens codificadas. O tipo de ordens para as quais ela havia treinado, mas que esperava nunca receber. Ela deveria coletar informações sobre as posições defensivas a Nari, mesmo que isso significasse se expor. A guerra estava começando e cada informação poderia salvar vidas humanas. 3 dias depois, Helena se viu flutuando no espaço perto de uma estação de vigilância, Zanari. Ela vestia um traje furtivo avançado, invisível aos sensores deles e carregava ferramentas capazes de se infiltrar na rede. Sua missão era simples, plantar um vírus que desativaria seus sistemas de alerta precoce quando chegasse a hora. O trabalho levou horas. Os sistemas Zanari eram computadores sofisticados e cristalinos que processavam informações de maneiras que a mente humana tinha dificuldade em compreender. Mas Helena era paciente, encontrando a brecha em seus protocolos e inserindo seu vírus com a precisão de uma faca entre as costelas. Ela estava quase terminando quando o alarme soou. Intruso detectado. Seção 7. Alpha. O sangue de Helena gelou. Ela havia acionado algum sistema de segurança que não havia percebido.
As forças de segurança Zanari chegariam em minutos e seu traje furtivo já estava piscando com a energia quase esgotada. Ela fez uma escolha. Ela ativou seu vírus antes da hora, enviando todos os dados coletados de volta ao meridiano, por meio de uma transmissão de feixe preciso. Então, ela correu, quase conseguiu. Os guardas Anara a pegaram assim que ela alcançou sua nave secreta. Armas de cristal dispararam e Helena sentiu uma agonia lancinante percorrer seu ombro quando a explosão de energia a atingiu. Ela desabou, seu traje furtivo falhando completamente. Através da visão turva, ela viu o Capitão Zanari se aproximar. Seu corpo cristalino refratava a luz em 1000 cores, belas e terríveis. Ele falava nos tons harmonios de sua espécie, traduzidos por seu implante. Uma espiã humana. Que primitiva! Você realmente achou que seus simples enganos funcionariam contra nós? Helena não disse nada. Ela havia sido treinada para isso. Os Zanari a interrogariam, possivelmente a torturariam, mas ela não revelaria nada. Ela havia sido treinada para isso. Os Zanari a interrogariam, possivelmente a torturariam. Mas ela não revelaria nada. Os titãs eram importantes demais. Os guardas a arrastaram para sua nave. Ao ser jogada em uma cela, ela vislumbrou através de uma escotilha a vasta frota Zanar se reunindo. Centenas de naves, seus cascos cristalinos brilhando como joias mortais, estavam se preparando para algo grandioso. Em sua cela, Helena tocou o implante oculto na base do crânio. Era seu último recurso, um comunicador quântico capaz de enviar uma última transmissão. Ela o ativou, enviando uma mensagem simples. Movimentação maciça da frota. Sonar se preparando para a ação. Posição comprometida. A mensagem chegaria instantaneamente ao aglomerado de Tártaro, chegaria ao almirante Oconco e garantiria que, mesmo que ela morresse ali, a humanidade estaria preparada. Longe dali, no titã chamado Prometeu, o almirante Oconco recebeu a mensagem de Helena. Ele estava na ponte, uma vasta câmara escavada no coração do planeta Anão. Ao seu redor, milhares de tripulantes trabalhavam em seus postos. Eles haviam treinado a vida inteira para este momento. Todas as estações iniciem a sequência de ativação, ordenou o Conco. Preparem-se para o salto no espaço-tempo em 72 horas. O Prometeu respondeu ao seu comando. Em seu núcleo, reatores que haviam dormido por anos rugiram, despertando. Os motores gravitacionais, tecnologia que a humanidade havia reunido a partir de ruínas antigas encontradas no aglomerado de Tártaro, começaram a girar. O próprio espaço começou a se curvar ao redor da enorme nave. Em resposta à rebeldia e ao julgamento, o mesmo processo se iniciou. Os três titãs, a força oculta da humanidade, preparavam-se para se revelar a uma galáxia que pensava saber tudo sobre as espécies primitivas da Terra. Mas em sua cela, Helena não sabia nada disso. Ela só conhecia a dor enquanto os Zanari iniciavam o interrogatório. Eles queriam saber sobre as redes de espionagem humanas, a tecnologia humana, os planos humanos. Eles nunca pensaram em fazer a pergunta certa. Nunca perguntaram o que mais os humanos estão escondendo enquanto a consciência se esvaía sob outra onda de agonia induzida pelo cristal. O último pensamento de Helena foi uma oração, não por si mesma, mas pelas 30 milhões de almas em Nova Sarajevo. Ela orou para que a aposta da humanidade desse certo. Aqueles 200 anos de preparação secreta seriam suficientes. Quando a galáxia finalmente visse o que os humanos haviam construído na escuridão, seria tarde demais para detê-los. As peças estavam em movimento. A frota Creche avançava em direção a Nova Sarajevo. As forças convencionais da Terra se preparavam para uma batalha da qual talvez não saíssem vivas. Os titãs carregavam seus motores para um salto através de centenas de anos-luz. E sob custódia Zanari, Helena Vasque se agarrava aos seus segredos com toda a força que lhe restava. O engano estava quase no fim. Em breve, a galáxia descobriria a verdade sobre a humanidade e nada seria como antes. A armada Creche chegou a Nova Sarajevo como uma praga de gafanhotos, devastando uma colheita. 300 naves de guerra saíram de viagens mais rápidas que a luz na borda do sistema, seus cascos insetoides brilhando à luz da estrela local. Na colônia abaixo,
30 milhões de humanos olhavam para o céu e sabiam que tudo estava prestes a mudar. O governador Robert Martinez estava no centro de comando planetário observando as imagens com um aperto no estômago. Ele havia recebido alertas confidenciais da Terra 3 dias atrás, mas não havia nada que pudesse fazer. Nova Sarajevo tinha defesas mínimas, apenas o suficiente para repelir piratas. Contra o domínio Crash, eles eram impotentes. Transmissão recebida da nave Capitânia Crash, relatou seu oficial de comunicações. Transmita, disse Martinez, embora já soubesse o que estava por vir. O rosto que apareceu na tela era de pesadelo. Os Crash eram insetos com mente coletiva, cada indivíduo conectado a uma vasta consciência coletiva. Seu comandante tinha olhos compostos que refletiam 1000 imagens e mandíbulas que estalavam enquanto falava. Colônia humana de Nova Sarajevo, vocês estão sendo notificados de que este sistema foi reivindicado pelo domínio Crash. Toda a presença humana aqui é ilegal. Vocês têm 12 horas para entregar suas instalações e se preparar para a realocação. Esta é uma colônia humana soberana, reconhecida pelo Conselho Galáctico. Martinez protestou, vocês não têm nenhum direito legal aqui. As mandíbulas do comandante Crash instalaram um gesto que poderia ter sido de riso. Já enviamos a documentação necessária ao Conselho. Este sistema foi marcado como território abandonado devido ao desenvolvimento insuficiente. Sua presença aqui viola a lei de assentamento galáctico abandonado. 30 milhões de pessoas vivem aqui. Correção. 30 milhões de futuros trabalhadores do domínio vivem aqui. Agradeçam por estarmos oferecendo realocação em vez de extermínio. Vocês têm 12 horas. A resistência será recebida com a força apropriada. Transmissão interrompida. Martinez se deixou cair na cadeira, sentindo o peso de milhões de vidas sobre seus ombros. Ele sabia o que a realocação significava em termos Crash, escravidão. Seu povo seria dividido entre naves com meia Crash, trabalhado até a morte, seus filhos criados para servir ao domínio. Senhor, o que fazemos? Perguntou seu segundo em comando. Martinez endireitou os ombros. Entramos em contato com a Terra e nos preparamos para evacuar o máximo de civis possível. Concentre-se em retirar as crianças primeiro. Na Terra, a notícia da invasão Crash caiu como uma bomba. O governo Fantoche, que negociava com o Conselho Galáctico, imediatamente apresentou protestos, exigindo uma sessão de emergência. O governo verdadeiro, escondido em seus bners, preparava-se para a guerra. A presidente Saracen dirigiu-se ao conselho de emergência com fogo nos olhos. Os Crash fizeram sua jogada. Agora faremos a nossa. General Yates. A frota está pronta? Sim, senhora presidente. A Almirante Kim tem 147 naves de guerra prontas para serem mobilizadas. É tudo que o Conselho sabe. E os Titãs? A voz do almirante o concluiu através da ligação quântica de Prometheus. Os motores estão com 90% de carga. Podemos saltar em 60 horas, mas senhora presidente, assim que nos revelarmos, todo o Conselho se voltará contra nós. Temos certeza disso? Sarah olhou ao redor da mesa para os rostos dos verdadeiros líderes da humanidade. Ela viu medo ali, sim, mas também determinação. Os Crashes nos forçaram a agir. Se não respondermos, todas as espécies da galáxia saberão que podem tomar nossas colônias sem consequências. Estaremos extintos em uma geração. Pelo menos assim lutamos em nossos termos. Ela voltou a atenção para o comunicador. Almirante Oko, prossiga com o envio dos Titãs. General Yates, envie a frota para Nova Sarajevo e alguém me consiga uma conexão com o Conselho Galáctico. É hora de nosso governo Fantoche fazer barulho. A sessão de emergência do Conselho foi um desastre para a humanidade, exatamente como previsto. A Câmara do Conselho era uma vasta esfera com cada representante de espécie flutuando em sua zona designada. O embaixador humano, um diplomata de carreira chamado David Torres, defendeu a causa da humanidade perante representantes que mal se deram ao trabalho de disfarçar seu desprezo. A ação dos Crash é ilegal, argumentou Torres. Nova Sarajevo é uma colônia humana registrada. As leis de assentamento são claras.
O representante Crash instalou as mandíbulas. As leis de assentamento exigem desenvolvimento adequado dentro de 2 séculos padrão. Os humanos não cumpriram as cotas mínimas de desenvolvimento. O sistema retorna ao status de território não reclamado. Isso é uma tecnicalidade e você sabe disso. Retrucou Torres. Tecnicalidades são a base da lei ento o representante de Bezitil. Velcora, um ser ancestral que parecia pedra viva. A reivindicação de Crash parece válida. O representante Zanari, uma entidade cristalina que cintilava com luz interior, acrescentou: além disso, a expansão agressiva da humanidade deve ser contida. Eles se reproduzem muito rapidamente e consomem muitos recursos. Talvez esta seja uma oportunidade para ensiná-los o lugar apropriado das espécies mais jovens na sociedade galáctica. Torres sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve a voz calma. E qual é esse lugar apropriado? A escravidão. Os Crash vão explorar essas pessoas até a morte. O programa de integração laboral Crash é reconhecido pelo Conselho, disse o Velcora. É severo, mas legal. A humanidade concordou com a lei do Conselho quando se juntou à Sociedade Galáctica. A votação foi convocada. 8 espécies votaram a favor do reconhecimento da reivindicação Crash. Apenas 2 votaram contra. O senador Velcora Terxis, que sempre simpatizou com a humanidade, e a pequena delegação Pichari, que tinha pouco poder, mas se lembrava de quando também havia sido intimidada por espécies ancestrais. Torres desempenhou seu papel perfeitamente, demonstrando fúria e desespero. Isso é genocídio com papelada. O governo humano jamais aceitará isso. Então, talvez o governo humano precise aprender a aceitar, disse friamente o representante Zanari. A decisão do Conselho é final. Ao sair furioso da Câmara, Torres permitiu-se um leve sorriso. O Conselho achava que tinha vencido. Não faziam ideia do que estava por vir. Em Nova Sarajevo, o governador Martinez recebeu as ordens da terra. Era um simples evacuar o máximo de civis possível, mas fazer parecer um caos desesperado. A frota estava a caminho, mas estaria em menor número. A Terra precisava que a galáxia visse a humanidade como a mais vulnerável, lutando com coragem, mas fadados ao fracasso. As 12 horas seguintes foram de agonia. Naves civis fugiam do planeta aos milhares, abarrotadas de refugiados. Os Crash observavam com divertimento, sem fazer qualquer movimento para impedi-los. Por que fariam? Não havia para onde os humanos fugirem que não estivesse sob o controle do Conselho. Quando o prazo expirou, naves de desembarque Crash desceram sobre Nova Sarajevo como um enxame. Não encontraram resistência da força de defesa reduzida que restava. Martinez ordenara que seus soldados recuassem. Não haveria uma última resistência heróica ali. Isso viria depois. O comandante Crash transmitiu seu triunfo por toda a colônia. Este mundo agora serve ao domínio. Todos os humanos restantes se apresentarão para trabalhos forçados. Resistir é inútil, mas era exatamente isso que os Crashes estavam prestes a enfrentar. A almirante Keiko Shen estava na ponte de comando do encouraçado indomável, a Nalitânia da humanidade. Ao seu redor, outras 146 naves de guerra se preparavam para a batalha. Ela era uma mulher pequena, com pouco mais de 1,5 m de altura, mas sua tripulação a seguiria até o inferno, se ela pedisse. Todas as naves, preparem-se para assaltar, ordenou ela. Ordenamos, vamos para Nova Sarajevo. Seu segundo em comando, o capitão Frank Morrison, olhou para o painel tático com preocupação. Almirante, a frota humana tem 300 naves de guerra. Estamos em desvantagem de 2 para 1. Eu sei contar, respondeu Frank Chan com um sorriso forçado. Mas não estamos tentando vencer esta batalha. Estamos tentando enviar uma mensagem. Que mensagem, senhor? Que a humanidade não se rende. Não mais. A frota humana saltou para a velocidade da luz rumo a Nova Sarajevo. Eles chegariam em 18 horas. O grupo, confiante em sua superioridade numérica, sequer se preocupou em interceptá-los. Enquanto isso, sob custódia do Zanari, Helena Vasquez permanecia em sua cela. Seu corpo debilitado, mas sua mente ainda lúcida.
Os Anari interrogavam há dias, usando sua tecnologia de cristal para infligir dor sem causar danos permanentes. Queriam saber tudo sobre as operações de inteligência humana. Helena não lhes contará nada. Ela havia suportado o treinamento de tortura, preparado sua mente para aquilo, mas os Anari eram pacientes. Eles tinham tempo, pensavam. Através da vigia de sua cela, ela podia ver as naves de guerra Anari se reunindo. Centenas delas, talvez milhares. As embarcações cristalinas eram belas de uma forma terrível, cada uma obra de arte e uma arma de destruição. Um oficial Zanari entrou em sua cela, cujo corpo cristalino refratava a luz em arco-íris. Humana, disse ele. Sua teimosia em transformar a luz em arco-íris. Humana, disse ele. Sua teimosia é admirável, mas inútil. Quebramos sua criptografia. Sabemos sobre sua rede de espionagem. Helena não disse nada. Sabemos que seu povo está enviando sua frota patética para Nova Sarajevo. Ela será destruída e então o Conselho fará da própria Terra um exemplo. O tempo da sua espécie na galáxia está chegando ao fim. Mesmo assim, Helena permaneceu em silêncio. O Zanar se aproximou. Você assistirá. Nós a levaremos para a batalha. Você verá sua frota queimar e então a levaremos para a Terra para ver seu planeta natal morrer. Só então lhe concederemos a misericórdia da morte. Helena encarou os olhos multifacetados do alienígena. Você está cometendo um erro, disse ela baixinho. Ah, e que erro seria esse? Você acha que sabe tudo sobre nós? Você não sabe nada. Os Anari emitiram um som como de sinos de vento, a versão deles de riso. Estudamos sua espécie por 3 séculos. Conhecemos sua tecnologia, suas táticas, suas limitações. O que você poderia estar escondendo de nós? Helena sorriu apesar da dor. Vocês vão descobrir. A frota humana chegou a Nova Sarajevo e encontrou o berçário à sua espera. 300 naves de guerra insetoides formavam uma linha de batalha que se estendia pelo espaço. Atrás delas, o mundo colonial pairava como um prêmio já conquistado. A almirante Tim permanecia calma em sua ponte, enquanto seu oficial tático calculava as probabilidades. 300 naves de guerra da frota humana confirmadas. Estamos detectando canhões de plasma pesados, baterias de mísseis e naves de abordagem. Almirante, não podemos vencer esta batalha. Não, concordou Chan, mas podemos fazê-los pagar. Todas as naves. Formação de batalha Delta 7. Preparem-se para o combate. A frota humana se posicionou, as naves menores formando uma barreira defensiva ao redor dos encouraçados maiores. Era uma formação padrão, algo que qualquer espécie na galáxia reconheceria. O comandante da frota humana transmitiu uma mensagem: frota humana, retirem-se imediatamente ou serão destruídos. Este sistema pertence a nós. A resposta do domínio Shen foi simples. Venham e peguem. O ataque da frota humana foi avassalador, esperando que ela desmoronasse. O que encontraram, porém, foi um pesadelo. As naves humanas lutaram com uma ferocidade jamais vista. Usaram táticas que violavam todas as convenções da guerra civilizada. Drones kamikaze, mísseis guiados por IA, que aprendiam e se adaptavam, armas que visavam o suporte vital em vez dos escudos. Os humanos lutaram sujo, lutaram com crueldade, lutaram como se cada batalha fosse a última e coordenaram tudo com precisão humana. Os Crash não conseguiam interceptar as comunicações porque os humanos usavam criptografia quântica, uma tecnologia supostamente além do seu alcance. Cada nave se movia como parte de um único organismo, antecipando perfeitamente as ações umas das outras. Na primeira hora de batalha, os Crash perderam 90 naves, os humanos perderam 20. O comandante Crash não conseguia acreditar como isso era possível. Eles eram primitivos, mas os humanos não eram primitivos. Eles eram animais encurralados, sem nada a perder e tudo a provar. E haviam passado 3 séculos se preparando para este momento. O almirante She observou sua demonstração tática com uma satisfação sombria. Alvejar a nave de comando deles, todas as naves de guerra, flanqueamento total.
As naves de guerra humanas concentraram seu fogo na Capitânia Crash. Os escudos da nave insetoide falharam sob o ataque implacável e então seu casco começou a se despedaçar. Eles estão se partindo, gritou o oficial tático de Shan. Os Crashes estão recuando e de fato estavam. O grupo, diante de perdas que jamais imaginaram ser possíveis, virou-se e fugiu. De 300 naves, apenas 200 sobreviveram para alcançar velocidades superiores à da luz. A ponte de comando de Shen explodiu em vivas, mas a almirante manteve-se concentrada. Relatório de danos: 47 naves perdidas ou criticamente danificadas. As restantes estão operacionais, mas avariadas. Foi um preço terrível, mas eles venceram. Contra todas as probabilidades, a humanidade venceu. Mas mesmo enquanto sua tripulação comemorava, Shen sabia a verdade. Este era apenas o primeiro passo. A tripulação informaria o Conselho, e o Conselho responderia com força esmagadora. A Terra talvez tivesse algumas semanas antes que todo o poderio da civilização galáctica se abatesse sobre ela. Enviem uma mensagem para a Terra, ordenou Shen. Digam a eles que ganhamos tempo e que alguém liberte Nova Sarajevo. Aquelas pessoas mereceram sua liberdade. Enquanto os fuzileiros navais humanos desembarcavam em Nova Sarajevo para libertar a colônia, Helena observava de sua cela a bordo da nave Capitânia Zanari. Mesmo com a dor dos ferimentos, ela sentia orgulho. A humanidade havia revidado. A galáxia se lembraria deste dia. Mas o oficial Zanari, que a interrogara, entrou em sua cela, e sua voz harmoniosa carregava um novo tom. Fúria. Sua frota venceu uma batalha, mas o Conselho está reunindo uma armada. 700 naves humanas, a maior frota em 10.000 anos. Eles vão varrer sua espécie da galáxia. Helena olhou para o alienígena com olhos desafiadores. Então faremos você se arrepender. Com o quê? Sua frota patética está destruída. A Terra não tem defensores. Vocês não têm mais nada. O sorriso de Helena era frio e certeiro. Continue pensando assim. Nas profundezas do aglomerado de Tártaro, o almirante o concluísse da vitória em Nuzarievo. Ao seu redor, a ponte da Prometeus fervilhava de atividade, enquanto os motores de dobra atingiam a carga máxima. Todos os sistemas prontos, senhor, informou seu oficial de operações. Podemos saltar ao seu comando. O Conco olhou para o visor holográfico que mostrava os 3 titãs em formação perfeita. 200 anos de preparação culminaram neste momento. Ele pensou em Helena, capturada pelo Zanari. Pensou nos 30 milhões de almas em Nova Sarajevo, que estiveram a poucas horas da escravidão. Pensou em cada ser humano que viveu sob o jugo do Conselho por 3 séculos. Todas as naves, disse ele, sua voz alcançando cada tripulante nos 3 titãs. Iniciar salto espacial, destino, sistema solar. É hora de trazer nosso povo para casa. As 3 naves gigantescas, cada uma do tamanho de uma pequena lua, começaram a cintilar, enquanto seus motores distorciam a própria realidade. O espaço se dobrou ao seu redor e elas deslizaram para uma dimensão onde a distância não importava. Os titãs estavam chegando e a galáxia não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A Câmara do Conselho Galáctico mergulhou no caos. Representantes de uma dúzia de espécies gritavam uns por cima dos outros, seus dispositivos de tradução, criando uma cacofonia de raiva e incredulidade. No centro de tudo, telas holográficas mostravam um impossível. O domínio Crash havia perdido quase 1/3 de sua frota para os humanos primitivos. O representante Zanari exigiu silêncio com um pulso de som harmônico que cortou o ruído. Ordem. Precisamos de ordem. O representante Crash, um indivíduo diferente do anterior, já que o comandante anterior havia morrido na batalha, instalou as mandíbulas em sinal de angústia. Os humanos usaram armas que violam as convenções do Conselho. Eles implantaram armas de IA, drones kamikazes, táticas projetas para maximizar as baixas. Eles lutaram como animais. Concordou o representante arcano, uma criatura flutuante, semelhante a uma água viva, sem honra, sem restrições. O senador Terxis dos Velcora, o antigo ser pétreo, falou com sua voz rouca,
Eles lutaram como uma espécie à beira da extinção, que é exatamente o que lhes oferecemos. Devem ser punidos. O representante Crash gritou. Eles precisam servir de exemplo. O corpo cristalino do representante Zanari pulsava com uma luz fria. Concordo. Isso não pode continuar assim. Se os humanos tiverem permissão para desafiar o Conselho, todas as espécies primitivas pensarão que podem fazer o mesmo. O Conselho propõe uma resposta unificada. Que tipo de resposta? Perguntou o delegado Pichari, uma das poucas espécies que votaram contra a reivindicação Crash. Ação militar total, declarou o Zanari. Reuniremos a maior frota da história do Conselho. Eliminaremos a ameaça humana permanentemente. Teraxis se levantou, seu enorme corpo de pedra rangendo a cada movimento. Vocês falam de genocídio, nós falamos de necessidade, responderam os Zanari. Os humanos provaram que não se pode confiar neles para viverem em sociedade civilizada. São agressivos demais, imprevisíveis demais, perigosos demais. Melhor acabar com isso agora do que enfrentar uma ameaça maior mais tarde. A votação foi realizada. Todas as espécies, exceto os Velcor e os Pichari, votaram a favor da ação militar. A armada do Conselho seria reunida, 700 naves de guerra representando o poder combinado da civilização galáctica. A Terra arderia e a humanidade seria apagada das estrelas. Na Terra, a presidente Sarah Chan recebeu a notícia com o coração pesado. Ela estava no bunker de comando sob Genebra, cercada pelo Conselho de Emergência e pelos líderes militares. A tela holográfica mostrava a frota do Conselho se reunindo, uma concentração de naves que representavam um poder de fogo maior do que a humanidade jamais enfrentará. 700 naves, disse o Generalis em voz baixa. Tudo que nos resta não seria páreo para elas. Quanto tempo até chegarem à Terra? Perguntou Sarah. 3 semanas, talvez menos se acelerarem os motores. E os titãs? A voz do almirante Ocon só através da ligação quântica. Estamos no espaço de dobra agora, senhora presidente. A viagem de Eta até o sistema solar leva 19 dias. Chegaremos antes da frota do Conselho, mas por pouco. Sarah olhou para o Dr. Okafor. Os titãs estão prontos para isso? Nunca os testamos em combate real. O rosto do cientista estava sombrio. As armas funcionam, os motores funcionam, os escudos funcionam, mas contra 700 naves de guerra, sinceramente, não sei se 3 titãs serão suficientes. Terão que ser, disse Sarah, porque é tudo o que temos. Ela ativou o sistema de transmissão planetária. Em segundos, seu rosto apareceu em todas as telas Terra e suas colônias. 8 bilhões de pessoas pararam o que estavam fazendo para ouvir sua presidente. Povo da Terra, ela começou. Não vou mentir para vocês. O Conselho Galáctico declarou guerra à nossa espécie. Uma frota de 700 naves de guerra está vindo para destruir nosso planeta natal. Nossos militares lutaram bravamente, conquistaram vitórias que jamais imaginamos serem possíveis, mas estamos em menor número e com armamento inferior. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras atingir. Estou ordenando a evacuação da superfície da Terra. Todos os civis serão transferidos para os abrigos subterrâneos. Nos preparamos para este dia. Os abrigos podem sustentar nossa população por anos, se necessário. Sobreviveremos a isso. O que ela não disse, o que ela não podia dizer, era que os abrigos poderiam se tornar túmulos se os titãs falhassem. A frota do Conselho possuía armas capazes de rachar a crosta de um planeta. Se a Terra caísse, os abrigos seriam simplesmente caixões enterrados. Não nos renderemos, continuou Sarah. Não imploraremos por misericórdia daqueles que querem nos escravizar. A humanidade sobreviveu a eras glaciais, pestes, guerras e ao frio vazio do próprio espaço. Nós também sobreviveremos a isso. Mantenham-se fortes, permaneçam unidos e lembrem-se, somos a Terra. Nós também sobreviveremos a isso. Mantenham-se fortes, permaneçam unidos e lembrem-se, somos a Terra. Nós não nos quebramos. Em todo o planeta, a evacuação começou. Bilhões de pessoas se mudaram para as enormes cidades subterrâneas que a humanidade vinha construindo em segredo há décadas.
Tudo o que possuíam, tudo o que prezavam, teve que caber no que podiam carregar. As famílias se abraçaram forte enquanto desciam para a Terra, sem saber se algum dia voltariam a ver o Sol. Em órbita ao redor da Terra, as últimas plataformas de defesa foram ativadas. Eram antigas, obsoletas em comparação com a tecnologia do Conselho, mas lutariam. Todas as naves que não conseguiam chegar aos cais subterrâneos eram armadas e tripuladas por voluntários. Eles seriam os primeiros a morrer quando o Conselho chegasse. A almirante Keiko Shenin trouxe sua frota danificada de volta para a Terra. 47 naves perdidas em Nova Sarajevo e o restante danificado, mas operacional. Não era o suficiente para deter naves de guerra do Conselho, mas eles tentariam mesmo assim. Desdobrem a frota em formação defensiva ao redor da Terra, ordenou ela. Cada nave, cada plataforma, cada arma que temos, se eles querem nosso planeta natal, terão que conquistá-lo, passando por cima de nossos cadáveres. Enquanto isso, Helena Vasquez permanecia prisioneira a bordo da nave Capitânia Zanari, que se juntou à armada do Conselho. Seus captores haviam parado de torturá-la, mas apenas porque queriam que ela estivesse saudável o suficiente para testemunhar a destruição da Terra. Transferiram-na para uma cela melhor, com uma grande janela para que pudesse observar a armada se reunir. Era uma visão terrível e bela. 700 naves de guerra, cada uma representando o ápice da tecnologia de sua espécie. Naves cristalinas Zanari capazes de refratar armas de energia. Bionaves Crash cultivadas a partir de matéria viva. Porta-aviões de plasma Arcone que podiam derreter continentes. Encouraçados Velcora com blindagem capaz de resistir a fogo nuclear. Contra isso, a Terra tinha talvez uma centena de naves operacionais e algumas plataformas de defesa obsoletas. O interrogador Zanari visitou sua cela pela última vez. Em breve, humana. Em breve você verá seu planeta natal morrer. Quase sinto pena de você. Helena olhou para o alienígena com olhos calmos. Você ainda não entendeu, não é? Entendeu o quê? Por que estamos tão confiantes? Por que não imploramos por misericórdia? A voz harmoniosa do Zanari carregava divertimento, bravata desesperada, uma espécie primitiva encarando seu fim, fingindo coragem. Continue pensando assim, disse Helena, até a realidade te atingir. O Zanari partiu e Helena voltou a observar a armada. Ela não sabia exatamente quando os titãs chegariam, mas sabia que estavam a caminho. O almirante Oco não abandonaria a Terra. A única questão era se eles chegariam a tempo. A armada do Conselho partiu para a Terra, uma jornada que levaria 3 semanas. Viajaram em formação perfeita, uma maré de destruição imparável. No navio almirante, um almirante Zanari chamado Cristales comandava a frota combinada com absoluta confiança. Humanos, murmurou Cristales para seu segundo em comando. Uma espécie tão decepcionante. Eles já tiveram potencial antes de os corrigirmos. Agora são apenas um problema a ser resolvido. Deveríamos oferecer-lhes termos de rendição? Perguntou o segundo em comando. Não, o Conselho decidiu. Extermínio total. Não podemos arriscar que espalhem sua violência para outras espécies. E quanto às suas colônias, depois da queda da Terra, vamos caçá-los um a um. Dentro de 1 ano, a humanidade estará extinta e a galáxia estará mais segura. Por isso, Cristales não fazia ideia de quão enganado estava. Na Terra, os preparativos finais estavam completos. A superfície estava, um mundo fantasma de cidades abandonadas e ruas silenciosas. No subsolo, 8 bilhões de pessoas aguardavam com medo e esperança. Sarah Shen estava no banquete de comando, observando o relógio fazer a contagem regressiva. 19 dias, disse o general Yates. É quando os titãs chegam e a frota do Conselho. 21 dias. Teremos talvez 48 horas para nos prepararmos depois que os titãs chegarem. Sarah assentiu. Isso terá que ser suficiente. Almirante Shen, nossas forças estão prontas. O rosto de Keiko Shen apareceu no visor de sua capitânia. Tão prontos quanto jamais estaremos, senhora presidente. Posicionamos tudo em posições defensivas otimizadas. Quando o Conselho chegar, faremos com que paguem por cada metro quadrado.
Quanto tempo conseguiremos resistir? Chá ficou em silêncio por um momento. Contra 700 naves, talvez 1 hora, 2, se tivermos sorte e eles forem cautelosos. Depois rezamos para que os titãs consigam fazer o que planejamos. Os dias se arrastavam com uma lentidão agonizante. Na Terra, as pessoas tentavam manter uma vida normal no subsolo, mas o medo pairava sobretudo como um sudário. Pais abraçavam seus filhos com força. Amantes faziam promessas que talvez não pudessem cumprir e todos aguardavam notícias da superfície. A armada do Conselho se aproximava, uma força imparável que chegaria em poucos dias. Sensores de longo alcance monitoravam seu progresso, fazendo a contagem regressiva das horas até a batalha final da Terra. E então, faltando 3 dias para a chegada do Conselho, algo impossível aconteceu. Sensores no espaço profundo, na periferia do Sistema Solar detectaram uma anomalia gravitacional além de Netuno. As leituras estavam erradas, impossíveis. O próprio espaço estava se abrindo e algo gigantesco estava emergindo. No bunker de comando, alarmes soaram. "Senhora Presidente", gritou uma oficial de sensores. "Detectamos a emergência de estruturas do espaço dobrado no sistema externo." O coração de Sarah disparou. "Os titãs?" "Sim, senhora." Detectando 3 objetos massivos emergindo do espaço dobrado. As assinaturas gravitacionais coincidem com a determinação e os cálculos de Prometeu. "Eles estão aqui." O bunker explodiu em comemoração. Contra todas as expectativas, as armas secretas da humanidade haviam chegado antes do previsto. Os titãs estavam em casa. O almirante Okoko estava na ponte da Prometheus, enquanto sua nave completava sua imersão do espaço dobrado. A jornada, através das dimensões dobradas, tinha sido angustiante, mas eles haviam conseguido. Através da janela de observação, ele podia ver a Terra bela, azul e seu lar. "Todos os sistemas reportam verde", disse seu oficial de operações. Desafio e acerto de contas também emergiram com sucesso. "Todos os 3 titãs estão operacionais." "Procure pela frota do Conselho", ordenou o Conco. "Nenhum contato no sistema, senhor. Nós os derrotamos aqui." O Conco se permitiu um momento de alívio antes de voltar ao trabalho. "Abra um canal para a Terra." O rosto da presidente Sarah Chan apareceu em sua tela e ele pôde ver lágrimas de alegria em suas bochechas. "Almirante Okonko, bem-vindo de volta, senhora presidente." "Chegamos um pouco cedo." Sarah riu. Um riso de puro alívio. "A melhor notícia que ouvi em semanas." "Quanto tempo até que estejam prontos para a batalha?" "Os titãs estão prontos agora", respondeu o Conco. "Mas precisaremos coordenar com a frota do Almirante Chan. Temos talvez 3 dias antes da chegada do Conselho e precisamos aproveitar cada segundo." Nas 72 horas seguintes, o Sistema Solar transformou-se numa fortaleza. Os 3 titãs posicionaram-se em torno da Terra, formando um triângulo defensivo. Cada titã era uma pequena lua, repleta de armas que a humanidade levará 2 séculos a desenvolver. Propulsores gravitacionais capazes de criar buracos negros localizados. Propulsores de massa que podiam acelerar asteroides a velocidades relativísticas, armas de energia que extraíam potência dos núcleos planetários dos titãs. E cada titã abrigava 1 bilhão de pessoas em seu vasto interior. Não eram apenas armas, eram estruturas projetadas para preservar a humanidade, mesmo se a Terra caísse. A frota convencional do Almirante Chan foi posicionada ao redor dos titãs, pronta para fornecer apoio. Eram pequenas em comparação com as enormes fortalezas planetárias, mas lutariam ao lado delas. No 3º dia, enquanto a Terra prendia a respiração, a armada do Conselho chegou. 700 naves de guerra saíram de viagens mais rápidas que a luz na borda do sistema. O almirante Crystallis estava na ponte de sua capitânia, pronto para testemunhar o fim da humanidade. "Comecem a escanear as posições da frota humana", ordenou ele. "Preparem-se para atacar e destruir toda a resistência." Os sensores retornaram leituras sem sentido. "Almirante, estamos detectando anomalias gravitacionais massivas perto da Terra." "As leituras estão erradas."
Estamos mostrando objetos do tamanho de pequenas luas, mas isso é impossível. Explique-se, exigiu Cristales. Senhor, os sensores indicam a presença de 3 objetos, cada um com aproximadamente 2.000 quilômetros de diâmetro em órbita ao redor da Terra. Mas nossos bancos de dados não registram tais objetos. A Terra tem apenas uma lua e estes são. A voz do oficial de sensores foi diminuindo à medida que a transmissão de vídeo era exibida. Na tela principal, os 3 titãs apareceram em toda a sua terrível glória. Esferas maciças de rocha e metal, suas superfícies cobertas de armamentos, seus núcleos brilhando com o poder das estrelas ali contidas. O que são essas coisas? Sussurrou Cristales. Antes que alguém pudesse responder, uma transmissão chegou por todas as frequências. O rosto do almirante Ocon apareceu, transmitido da Prometheus para todas as naves do sistema. Frota do Conselho, disse Conco, com a voz calma e firme. Vocês vieram ao nosso lar para cometer genocídio. Pensaram que a humanidade era fraca, destruída, indefesa. Estavam completamente enganados. Ele gesticulou para as janelas atrás dele, onde a Terra pairava no espaço, defendida por seus titãs guardiões. Por 3 séculos, vocês nos mantiveram sob controle, limitaram nossa expansão, controlaram nossa tecnologia, nos trataram como crianças em quem não se podia confiar. Então fizemos o que os humanos fazem de melhor. Nos adaptamos, nos preparamos e construímos em segredo. A expressão de Ocon endureceu. Estes são os titãs. A resposta da humanidade à sua opressão. Cada um carrega armas capazes de destruir cruzadores de batalha, escudos que resistem a armas capazes de destruir planetas e a vontade de defender nossa espécie até o último suspiro. Ele se inclinou para a frente. Os olhos ardendo em fúria justa. Vocês queriam nos exterminar. Em vez disso, vamos mostrar-lhes o que a humanidade se torna quando vocês nos levam ao limite. Vamos mostrar-lhes por que deveriam ter nos deixado em paz. A transmissão terminou e no terrível silêncio que se seguiu, os 3 titãs começaram a se mover, seus motores gravitacionais distorcendo o próprio espaço enquanto avançavam em direção à frota do Conselho. A Batalha de Sol estava prestes a começar. A almirante Cristales encarou os 3 titãs com crescente horror. Seu corpo cristalino, normalmente estável e controlado, oscilava com padrões que revelavam seu choque. Ao seu redor, a tripulação da ponte da nave Capitanes Inari lutava para entender o que seus sensores indicavam. Análise exigiu Cristales. O que estamos enfrentando? A voz harmoniosa do oficial tático tremia. Alô, mirante, cada objeto tem uma massa aproximadamente 10 vezes menor que a da Lua. São planetas anões armados, fortemente modificados com motores e sistemas de armas. As leituras de energia estão fora da nossa escala, senhor. Como isso é possível? Monitoramos o espaço humano há 3 séculos. Esses objetos não foram construídos no espaço humano, relatou o oficial de ciências. A composição inclui elementos da periferia galáctica, setores que classificamos como inabitáveis. Eles devem ter estado construindo isso por gerações, completou Crístalos. Sua mente girava com as implicações. Enquanto o Conselho se congratulava por conter a humanidade, os humanos construíam armas em segredo. Por 200 anos ou mais, eles planejaram e se prepararam para este momento. Todas as naves, formação de batalha Gama, Cristales, ordenou, concentrem fogo no titã mais próximo. Vamos destruí-los um de cada vez. A armada do Conselho com 700 naves assumiu posição de ataque. Era uma visão impressionante. O poder combinado da civilização galáctica contra 3 naves humanas, por maiores que fossem. A bordo da Prometheus, o almirante Oconco observava a frota do Conselho manobrar. Eles estão se preparando para um ataque concentrado. Tentarão nos sobrepujar com a superioridade numérica. Devemos recuar para posições defensivas ao redor da Terra, perguntou seu oficial tático. Não, respondeu o Conco. Avançamos. Mostrem a eles do que os titãs são capazes. Ele abriu canais de comunicação com os 3 titãs. Defiance, Reconin, aqui é a Prometheus. Executem o padrão de ataque alfa. Vamos dar-lhes as boas-vindas adequadas.
Os três titãs aceleraram seus motores gravitacionais, criando distorões visíveis no próprio espaço. As estrelas pareciam se curvar ao redor deles enquanto se moviam, a realidade se deformando em seu rastro. A frota do Conselho abriu fogo primeiro. Centenas de armas de energia, canhões de plasma e baterias de mísseis desencadearam um inferno sobre Prometheus. A saraivada de tiros foi suficiente para vaporizar um continente, suficiente para rachar a crosta de um planeta. Os escudos de Titã absorveram tudo, escudos a 97%. O oficial de defesa de Prometeu relatou danos insignificantes. O Conco esboçou um sorriso sombrio. Revidar todas as baterias, respondeu Prometeu com fúria. Milhares de canhões se abriram por todo o seu casco colossal e a devastação se espalhou. Os canhões de massa lançaram asteroides acelerados a velocidades próximas à da luz. As armas de energia extraíam energia do núcleo planetário de Titã. E os canhões de gravidade, a invenção mais terrível da humanidade, foram ativados. Uma Biov creche com 300 metros de tecido vivo e armas orgânicas simplesmente deixou de existir quando um canhão de gravidade criou um buraco negro localizado em seu interior. A microsingularidade durou apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente. A nave implodiu esmagada num espaço menor que um átomo antes que a singularidade se evaporasse. Mais 30 naves do Conselho foram destruídas na primeira salva. Só a Prometheus destruiu mais embarcações em segundos do que toda a Batalha de Nova Sarajevo. Desafio e acerto de contas. Ataquem à vontade, ordenou Oco. Os outros dois titãs abriram fogo e a frota do Conselho começou a compreender o pesadelo que enfrentavam. Aquelas não eram apenas grandes naves, eram fortalezas móveis, destruidoras de planetas, armas que não deveriam existir. Um porta-aviões de plasma Arcanine tentou se aproximar de Defiance, planejando usar suas devastadoras armas de curto alcance. O motor gravitacional da Defiance criou um campo de repulsão e a nave Arcanine se viu repelida, incapaz de avançar. Enquanto lutava contra o poço gravitacional, os propulsores de massa da Defiance lançaram pedaços de ferro do tamanho de prédios, acelerados a velocidades relativísticas que atravessaram a nave Arcanine como se fosse feita de papel. A Reconin se deparou com um grupo de naves Anari, tentando usar seus cascos cristalinos para refratar as armas de energia do Titã. Os humanos haviam previsto isso. A Reconin, em vez disso, lançou armas cinéticas, rochas simples movendo-se a velocidades impossíveis. As naves cristalinas estilhaçaram-se como vidro sob o bombardeio. O almirante Crystalis viu sua frota morrer e sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Medo. Todas as naves dispersaram a formação. Não deixem que os alvejem em grupo. Mas dispersar só piorou a situação. Os titãs dividiram seu fogo, cada um rastreando dezenas de alvos simultaneamente. Suas armas eram rápidas demais, poderosas demais, numerosas demais e seus escudos pareciam impenetráveis. Concentrem todo o fogo em um titã, ordenou Crystalis desesperadamente. Todas as naves, mirem em Prometeu. Precisamos romper esses escudos. 200 naves do Conselho concentraram seu fogo em Prometeu. Elas precisam romper esses escudos. 200 naves do Conselho concentraram seu fogo em Prometheus. A barragem era apocalíptica, energia suficiente para esterilizar a Terra uma dúzia de vezes. Os escudos dos titãs brilharam intensamente em branco e, por um instante, pareceu que poderiam falhar. Escudos a 48%, relatou o oficial de defesa de Prometheus. Eles estão encontrando nossa frequência. Giros harmônicos do escudo, ordenou o Conco, calmamente. E ative o poço gravitacional. O motor gravitacional principal de Prometheus foi acionado com potência máxima. De repente, as 200 naves que disparavam contra ele se viram sendo puxadas em direção ao Titã por um campo gravitacional artificial. Seus motores lutavam para manter a posição e suas formações se dissolveram em caos. Agora, disseco, disparem tudo. A queima-roupa Prometheus lançou todo o seu arsenal. As naves do Conselho, lutando contra o campo gravitacional, não conseguiam manobrar nem escapar. Elas foram destruídas às dezenas, despedaçadas por armas que a humanidade passou 2 séculos aperfeiçoando.
Em 90 segundos, Prometheus destruiu 100 naves do Conselho a bordo da Capitânia Zanari. Crystalis percebeu a terrível verdade. Eles iriam perder. A armada do Conselho, a maior frota reunida em 10.000 anos, estava sendo destruída por 3 naves humanas. Recuar! Ordenou ele. Todas as naves recuem até a distância de salto, mas os titãs não haviam desistido. A Reconin se moveu para interceptar as naves em fuga, seu motor gravitacional, criando um campo que impedia saltos mais rápidos que a luz. As naves que tentaram acionar seus motores FTL viram seus motores se despedaçarem, lutando contra a interferência gravitacional dos titãs. A frota humana convencional do Almirante Shan, que vinha se mantendo à distância, agora entrou na batalha. Eles eram pequenos em comparação com os titãs. A frota humana convencional do Almirante Shen, que vinha se mantendo à margem, agora entrou na batalha. Eram pequenos em comparação com os titãs, mas atacaram com a mesma ferocidade que haviam demonstrado em Nova Sarajevo. Drones kamikazes atacaram em massa as naves danificadas do Conselho. Mísseis guiados por IA buscavam sistemas vulneráveis. Os humanos lutaram com uma coordenação e crueldade que aterrorizaram as forças do Conselho. Nave Capitânia Zanari, Helena Vasquez observava a batalha através da janela de sua cela com uma satisfação feroz. Seus captores queriam que ela testemunhasse a destruição da Terra. Em vez disso, ela assistia à destruição da frota do Conselho. O interrogador Zanari entrou na cela, cujo corpo cristalino tremeluzia com padrões de angústia. Isso é impossível. Como vocês esconderam isso de nós? Helena se levantou, seus ferimentos esquecidos na onda de vitória. Por que vocês nos subestimaram? Pensaram que éramos primitivos, fáceis de controlar, fáceis de prever. Você nunca imaginou que pudéssemos construir algo como os titãs? Onde? Onde vocês os construíram? Isso importa agora, Helena perguntou. Vocês estão perdendo. Sua frota está morrendo e quando isso acabar, a galáxia saberá que a humanidade não deve ser subestimada. A nave estremeceu quando uma explosão próxima a sacudiu. O Zanari olhou para Helena com algo próximo ao desespero. Poderíamos destruir a Terra. Uma única nave conseguiria passar e rachar o planeta. Tente, disse Helena friamente. Veja o que acontece quando você ameaça nosso planeta natal com 3 titãs observando. O Zanari fugiu da cela, deixando Helena sozinha. Ela se encostou na janela de observação, vendo Prometheus destruir outro grupo de naves do Conselho. O Titã movia-se com uma graça impossível para algo tão massivo, suas armas disparando em perfeita sincronia. O almirante Oconco coordenava a batalha da ponte de Prometheus. Relatório de situação, 407 naves do Conselho destruídas, informou o oficial tático. As forças inimigas estão em plena retirada. As naves restantes estão tentando alcançar a distância de salto. Deixe-as ir, ordenou o Concu. Mas não todas ataquem suas naves capitâneas. Quero que a liderança do Conselho volte para casa e conte a todos o que aconteceu aqui. Desafio e Acertó de Contas agiram para cortar as rotas de fuga, mas permitiram que algumas naves escapassem. A nave Capitânia Zanari, com Helena ainda a bordo, era uma delas. Crystalis, com o orgulho despedaçado, ordenou a retirada. As naves restantes do Conselho, agora menos de 300, saltaram para a velocidade da luz e fugiram do sistema solar. Deixaram para trás os destroços de 400 naves, os vestígios da maior derrota militar da história galáctica. Quando a última nave do Conselho desapareceu, a frota humana irrompeu em vivas. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, a Terra havia sobrevivido. Em Prometheus, o Conco permitiu-se um momento de alívio antes de se dirigir à sua tripulação. Muito bem, pessoal, mas fiquem alertas. Esta foi apenas a primeira batalha. O Conselho irá se reagrupar e nos atacará de forma diferente da próxima vez. Ele abriu um canal com a Terra. A presidente Saracen apareceu na tela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Almirante, você conseguiu. Você salvou a Terra. Todos nós conseguimos, senhora presidente. Cada humano que guardou o segredo, que construiu os titãs, que lutou hoje.
Esta vitória pertence a todos nós. E agora? Perguntou Sarah. Agora vamos mudar a galáxia, respondeu-o. Provamos que podemos nos defender, mas precisamos garantir que o Conselho nunca mais nos ameace. Chegou a hora de ditar as regras. Em todo o espaço humano, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A Batalha de Sol tornou-se uma lenda instantânea. A humanidade, a espécie que todos consideravam frágil e indefesa, havia revelado armas capazes de desafiar todo o Conselho Galáctico. Nas cidades subterrâneas da Terra, 8 bilhões de pessoas comemoraram. Eles saíram de seus abrigos para ver o céu novamente, para ver seus 3 titãs guardiões orbitando acima deles. As crianças apontavam para as esferas gigantescas e sabiam que estavam seguras. Em Nova Sarajevo, o governador Martinez assistia ao noticiário com lágrimas de alegria. Sua colônia estava livre, verdadeiramente livre, e o berçário jamais os ameaçaria novamente. E por toda a galáxia, todas as espécies que já haviam sido oprimidas pelo Conselho, todas as civilizações que haviam sido consideradas inferiores, olharam para a vitória da humanidade e sentiram a esperança renascer em seus corações. A nave Capitânia Zanari retornou cambaleando ao espaço do Conselho, sua tripulação traumatizada e derrotada. O almirante Crístales estava sentado em sua câmara de comando, seu corpo cristalino opaco e trêmulo. Ele teria que relatar esse desastre ao Conselho. Teria que explicar como 700 naves foram derrotadas por 3. Helena Vasquez foi trazida à sua presença pela última vez. Ela permaneceu ereta, apesar dos ferimentos, com os olhos desafiadores. Você tinha razão, disse Crístales em voz baixa. Nós não entendemos. Pensávamos que sabíamos tudo sobre a humanidade. Estávamos enganados. Sim, vocês estavam, concordou Helena. O que farão agora? Nos destruir, conquistar a galáxia. Helena balançou a cabeça. Nunca quisemos conquistar ninguém. Só queríamos ser livres. Vocês nos impuseram esta guerra. Tentaram nos exterminar. Nós nos defendemos. Só isso. O Conselho jamais aceitará a dominação humana. Então o Conselho precisa aprender a nos aceitar como iguais, disse Helena, porque não vamos embora e não vamos voltar para nossa jaula. Crístales ficou em silêncio por um longo momento. Então tomou uma decisão que teria sido impensável dias atrás. Estou libertando vocês. Peguem uma nave e voltem para o seu povo. Helena ficou surpresa. Por quê? Porque alguém precisa falar em nome da humanidade quando o Conselho se reunir novamente. E alguém precisa contar a eles o que eu vi aqui. Uma espécie que não quer governar, mas que lutará até a morte pela liberdade. Talvez essa mensagem impeça a próxima guerra. Helena assentiu lentamente. Talvez sim. Ela embarcou na nave e partiu para a Terra, deixando Crístales para enfrentar o Conselho com notícias que abalariam a civilização galáctica até o âmago. Na Prometheus, o almirante Okoko estava no visor, olhando para a Terra. Eles haviam vencido a batalha, mas ele sabia que a guerra estava longe de terminar. O Conselho teria que responder a essa derrota e sua resposta determinaria o futuro da humanidade e de toda a galáxia. Mas por ora, a Terra estava segura. Os titãs estavam de guarda, imensos, terríveis e belos. A humanidade havia revelado sua força oculta, e a galáxia jamais a subestimaria novamente. A era da humanidade havia começado e nada seria como antes. A Câmara do Conselho Galáctico jamais presenciara tamanho caos. Representantes de todas as espécies gritavam acusações, exigiam explicações e discutiam sobre o que havia acontecido em Sol. Os telões holográficos mostravam repetidamente as consequências da batalha. 400 naves de guerra destruídas. O orgulho da civilização galáctica despedaçado por 3 naves humanas que não deveriam existir. O almirante Crístales estava diante do Conselho, seu corpo cristalino obscurecido pela vergonha. Ele havia liderado a maior frota em 10.000 anos e fora derrotado, humilhado. Os outros representantes o encaravam com desprezo e medo em igual medida. Explique-se, exigiu a alta chanceler Zanari, sua voz harmoniosa carregada de raiva. Como isso aconteceu?
O relato de Cristales era factual e clínico. Os humanos implantaram 3 planetas anões armados, cada um com aproximadamente 2.000 quilômetros de diâmetro. Eles o chamam de Titãs. A tecnologia bélica deles supera a nossa em diversas categorias. Manipulação da gravidade, armas cinéticas em velocidades relativísticas, manipulação da gravidade, armas cinéticas em velocidades relativísticas, tecnologia de escudos que resistia ao nosso poder de fogo combinado. E a coordenação deles era perfeita, mais rápida do que deveria ser possível. Onde eles construíram esses titãs? Perguntou o representante Crash com as mandíbulas instalando nervosamente. Com base na análise dos destroços que coletamos, o local da construção ficava na periferia da galáxia, em setores que classificamos como inabitáveis. Eles estavam construindo em segredo há pelo menos 2 séculos, possivelmente mais. A Câmara entrou em erupção novamente, 200 anos. Enquanto o Conselho pensava que estava contendo a humanidade, mantendo-a fraca e sob controle, os humanos estavam se preparando, jogando a longo prazo, fingindo estarem derrotados enquanto construíam armas capazes de destruir o próprio Conselho. O senador Teraxisde Velcora levantou-se de seu assento, seu enorme corpo de pedra rangendo com o movimento. Eu avisei, eu disse que suprimir a humanidade levaria a isso. Uma espécie levada ao limite ou morrerá ou se tornará perigosa. Os humanos escolheram se tornar perigosos. Eles devem ser destruídos. O representante Arcane gritou, não podemos permitir que essa ameaça exista. Com o que? Perguntou Teraxis calmamente. Acabamos de perder 400 naves tentando destruí-los. Eles provaram que conseguem se defender. Quantas naves mais vocês vão sacrificar? Quantas vidas mais? Poderíamos mobilizar todas as naves no espaço do Conselho, sugeriu o grupo. Milhares de naves. Nem mesmo os titãs resistiriam a isso, não é? O Rus apontou para a tela holográfica. Vejam os dados da batalha. 3 titãs destruíram 400 naves, sofrendo danos mínimos. Seus escudos se adaptaram às nossas armas. Suas táticas neutralizaram tudo o que tentamos e eles lutaram a partir de posições defensivas ao redor de seu planeta natal, o que significa que eles nem estavam tentando vencer. Eles só queriam nos expulsar. Ele deixou essa informação assimilar antes de continuar. O que acontece quando eles decidem atacar? O que acontece quando esses titãs aparecem em nosso espaço, ao redor de nossos mundos? Algum de nós pode realmente se defender contra armas como essas? A Câmara ficou em silêncio. Era um pensamento aterrador. Os titãs aparecendo no espaço Zanari, no território Crash ou em qualquer um dos mundos do Conselho. Eles tinham visto o que essas armas eram capazes de fazer. Deve haver uma resposta, insistiu o alto chanceler Zanari. Não podemos parecer fracos. Então, que a resposta seja sabedoria em vez de orgulho, disse Teraxis. Iniciem negociações com a humanidade. Reconheçam-nos como iguais. Deem-lhes a liberdade pela qual têm lutado. Porque a alternativa é mais guerra e não acredito que a venceremos nunca, gritou o representante de Crash. Os humanos são primitivos. Eles não podem ser confiados com tanto poder. Eles já o detêm, apontou Teraxis. A questão é o que faremos a respeito. O debate se arrastou por horas, mas nenhum consenso surgiu. O Conselho estava paralisado, dividido entre aqueles que queriam vingança e aqueles que reconheciam a nova realidade. Finalmente, concordaram em um ponto. Envie um emissário à Terra para ouvir as demandas da humanidade. O senador Teraxis se ofereceu para a missão. Ele iria só, conversaria com os humanos e tentaria encontrar um caminho que não levasse a uma guerra galáctica. Na Terra, a presidente Saracen estava no prédio do governo restaurado em Genebra, não mais escondido no subsolo. A evacuação havia terminado. A humanidade havia retornado à superfície e o fizera como vitoriosa. Pelas janelas, ela podia ver um dos titãs em órbita, Prometeu pairando no céu como uma segunda lua. Senhora Presidente, anunciou seu assessor. O Conselho Galáctico enviou um emissário. O senador Teraxis da Velcora solicita permissão para pousar e negociar. Sara assentiu. Conceda permissão,
mas a reunião será aqui na Terra em nossos termos, e certifique-se de que o almirante Okoko e Helena Vasquez estejam presentes. 3 dias depois, o senador Teraxis desceu à Terra a bordo de uma pequena nave diplomática. O antigo Velcor havia vivido por milhares de anos e testemunhado a ascensão e queda de civilizações, mas ele nunca tinha visto nada parecido com os Titãs. Enquanto sua nave ultrapassava Prometheus em sua aproximação à Terra, ele se maravilhou com a imensidão da ambição e da engenhosidade humanas. A reunião ocorreu no histórico Salão da Assembleia de Genebra. Sarah Chen estava sentada na cabeceira da mesa com o almirante Okonko à sua direita e Helena Vasquez à sua esquerda. Os ferimentos de Helena haviam cicatrizado e ela vestia seu uniforme da marinha com orgulho à esquerda dela. Os ferimentos de Helena haviam cicatrizado e ela vestia seu uniforme da marinha com orgulho. Do outro lado, o senador Teraxis acomodou seu enorme corpo de pedra em uma cadeira reforçada. Senador, começou Sarah, o senhor é um dos poucos membros do conselho que votaram contra a reivindicação do Scratch sobre Nova Sarajevo. O senhor tem sido justo com a humanidade, então serei direta com o senhor. O que o conselho deseja? A voz rouca de Teraxis carregava uma nota de respeito. O conselho está dividido. Alguns querem continuar a guerra até a destruição da humanidade. Outros reconhecem que tal guerra devastaria ambos os lados. Eu represento uma terceira opção, paz. Mas em novos termos. Quais termos? Perguntou o Conco. Participação plena no Conselho Galáctico, representação igualitária, acesso a todos os portais de salto e rotas comerciais, reconhecimento da soberania humana sobre todas as colônias atuais e qualquer expansão futura dentro dos setores designados. Sarah trocou olhares com seus conselheiros. Isso é mais do que esperávamos. O Conselho aprendeu uma lição dolorosa, disse Teraxis. A opressão gera resistência. Vocês, humanos, passaram 2 séculos se preparando para se defender, por que não lhes demos outra escolha? Se tivéssemos tratado vocês como iguais desde o início, os titãs talvez nunca tivessem sido criados. Os titãs foram criados por necessidade, disse Helena, mas agora que existem mudam tudo. O conselho não pode voltar atrás. Não, concordou Teraxus. E é por isso que precisamos nos adaptar. O conselho não conseguiu voltar atrás. Não concordou Teraxus. É por isso que precisamos nos adaptar. O poder do conselho sempre veio da superioridade tecnológica. Vocês, humanos, provaram que podem nos igualar e até mesmo nos superar em algumas áreas. A velha ordem está quebrada. Precisamos de uma nova. Sarah inclinou-se para a frente. Aqui estão nossas condições, senador. Membros plenos do Conselho, como o senhor sugeriu, mas também a libertação imediata de todos os humanos mantidos em programas de trabalho forçado. Reparações por 3 séculos de opressão a serem pagas em compartilhamento de tecnologia e recursos e uma reestruturação completa da governança do Conselho para impedir que qualquer espécie seja tratada como nós fomos. O Conselho jamais concordará com reparações, advertiu Teraxus. Então haverá guerra, disse Conco categoricamente. E os titãs visitarão todos os mundos do Conselho até que eles concordem. Chega de sermos o saco de pancadas da galáxia. Teraxus ficou em silêncio por um longo momento, sua mente ancestral processando a situação. Você mudou, observou ele. Há 3 séculos, os humanos eram exploradores, cientistas, sonhadores. Agora vocês são guerreiros. Vocês nos transformaram em guerreiros, respondeu Sarah. Vocês passaram 300 anos nos ensinando que a galáxia só respeita a força. Bem, aprendemos essa lição muito bem. Até demais, talvez, disse Teraxis. Vejo em seus olhos a mesma dureza que vi em outras espécies que conquistaram poder através do sofrimento. Os oprimidos muitas vezes se tornam opressores quando ganham força. Será que a humanidade seguirá esse padrão? Era uma pergunta pertinente e atingia o âmago dos temores de Sarah. Ela passará noites em claro se perguntando a mesma coisa. Será que a humanidade com o poder dos titãs se tornaria aquilo contra o que lutou? Isso depende de nós, disse ela. Finalmente, criamos os titãs para sobreviver, não para conquistar, mas não vamos mais nos deixar intimidar.
O Conselho precisa decidir se nos quer como iguais e potenciais aliados ou como inimigos que não podem derrotar. Teraxis se levantou. Seu corpo colossal rangendo a cada movimento. Levarei suas condições ao Conselho, mas devo avisá-lo. Haverá resistência. Algumas espécies tentarão sabotar qualquer acordo de paz. E existem outras preocupações. Que outras preocupações? Helena perguntou. Teraxis hesitou como se estivesse ponderando quanto revelar. Os titãs, onde você conseguiu a tecnologia de propulsão gravitacional? Está muito além de qualquer coisa nos bancos de dados do Conselho. O Conco e Sara trocaram um olhar. Eles sabiam que essa pergunta acabaria surgindo. Encontramos a resposta, admitiu Oco. No aglomerado de Tártaro existem ruínas, estruturas antigas mais antigas que qualquer civilização do Conselho. A tecnologia de propulsão gravitacional veio dessas ruínas. Fizemos engenharia reversa. O corpo de pedra de Teraxis pareceu estremecer. Ruínas antigas com tecnologia superior à nossa. Isso é preocupante. Por quê? Perguntou Sara. Por quê? Disse Teraxis lentamente. Essas ruínas sugerem que alguém construiu armas do tamanho de um planeta muito antes de você. Alguém poderoso o suficiente para criar tecnologia que ainda funciona depois de milênios. E se eles deixaram essas armas para trás, o que aconteceu com elas? Helena completou o pensamento. Exatamente. O que destruiu uma civilização poderosa o suficiente para construir tais coisas? E será que essa ameaça ainda existe? A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se faziam sentir. Os titãs, a maior conquista da humanidade, podem não ser nada mais do que cópias rudimentares de armas construídas por uma civilização extinta. E em algum lugar da galáxia, a força que destruiu essa civilização pode ainda existir. Encontramos algo mais, disse o Conco em voz baixa. 2 meses atrás, uma sonda espacial detectou outra estrutura. Maior que os titãs, muito maior. Ainda não a investigamos. Vocês precisam, insistiu Teraxus. E o Conselho precisa saber disso. Se existe uma ameaça que destruiu os antigos, ela pode ameaçar a todos nós. Sara tomou uma decisão. Então compartilharemos o que descobrimos. Mas somente se o Conselho concordar com nossos termos. A humanidade se unirá ao Conselho em igualdade de condições e juntos investigaremos essas ruínas antigas. Talvez encontremos respostas, talvez encontremos ameaças. De qualquer forma, enfrentaremos juntos ou não as enfrentaremos. Teraxis assentiu lentamente. Apresentarei isso ao Conselho, mas não posso garantir sua aceitação. Então diga isso a eles, disse Sara, levantando-se para olhar o antigo alienígena nos olhos. A humanidade não vai mais pedir permissão. Estamos assumindo nosso lugar na galáxia, quer o Conselho goste ou não. Eles podem nos ter como aliados ou como inimigos, mas não podem nos ter como inimigos e também não podem nos ter como súditos nunca mais. Teraxis partiu da Terra levando o ultimato da humanidade. Enquanto sua nave decolava, Sara ficou na janela observando Prometheus orbitar acima dela. O Titã representava 2 séculos de determinação, engenhosidade e sacrifício humanos, mas também representava algo mais. O preço da liberdade. Você acha que o Conselho aceitará? Perguntou Helena, juntando-se a ela na janela. Alguns aceitarão, outros não. Haverá mais conflitos, talvez mais batalhas. Mas nós mudamos as regras do jogo. A galáxia agora tem que lidar conosco. E se nos tornarmos aquilo contra o que lutamos, se usarmos os titãs para intimidar outras espécies da mesma forma que fomos intimidados, Sara se virou para encará-la. Então, teremos nos tornado exatamente aquilo que odiávamos. Esse é o teste, não é? Agora temos o poder. A questão é se temos a sabedoria para usá-lo corretamente. Nos meses seguintes, a galáxia se transformou. O Conselho, após debates acalorados e vários conflitos iminentes, aceitou os termos da humanidade, não porque quisessem, mas porque a alternativa era impensável. Os humanos receberam o direito de se tornarem membros plenos do Conselho e a reestruturação da governança galáctica teve início.
Mas nem todos aceitaram a nova ordem. Grupos extremistas de diversas espécies lançaram ataques terroristas contra colônias humanas. Os Kresh, humilhados por suas derrotas, tentaram uma campanha de guerrilha. Cada ataque foi recebido com uma resposta rápida das forças humanas. Mas Sara insistiu na moderação. Os titãs seriam usados defensivamente, não para vingança. Quebramos o ciclo, disse ela aos seus comandantes militares. Sim, poderíamos devastar o planeta natal dos Kresh, mas então não seríamos diferentes deles. Respondemos proporcionalmente, nos defendemos, mas não nos tornamos conquistadores. Era uma linha tênue. Muitos humanos queriam vingança por 3 séculos de opressão, mas Sara se manteve firme e aos poucos a violência diminuiu. Enquanto isso, a humanidade e o Conselho enviaram uma expedição conjunta para investigar as ruínas antigas no aglomerado de Tártaro. O que encontraram foi ao mesmo tempo surpreendente e aterrador. As estruturas faziam parte de uma vasta rede que se estendia pela periferia galáctica. Quem as construiu possuía tecnologia que fazia os titãs parecerem primitivos e na maior estrutura encontraram um aviso, uma mensagem deixada pelos antigos construtores traduzida após meses de trabalho. Construímos essas armas para nos defender da escuridão entre as estrelas. Falhamos. Fujam enquanto podem. A escuridão entre as estrelas. Ninguém sabia o que isso significava, mas sensores de longo alcance começaram a detectar anomalias na borda da galáxia, objetos massivos se movendo no vazio entre as galáxias. Algo estava lá fora, algo que destruiu uma civilização muito mais avançada que o Conselho. 1 ano após a Batalha de Sol, Sara Chan discursou perante o Conselho Galáctico pela primeira vez como membro em pé de igualdade. A Câmara que outrora desprezara a humanidade agora ouvia suas palavras com respeito, fruto do medo e da necessidade. Enfrentamos uma ameaça comum, disse ela, algo que destruiu os antigos. Algo que pode estar vindo atrás de nós. A humanidade passou 2 séculos se preparando para lutar contra o Conselho. Agora propomos algo diferente, que nos preparemos juntos para lutar contra o que vier. E se recusarmos? Perguntou o representante Kresh. A expressão de Sara era dura. Então vocês enfrentarão sozinhos. A humanidade se defenderá e defenderá seus aliados, aqueles que permanecerem nossos inimigos. Enquanto os titãs defenderem o espaço humano, o resto da galáxia será problema de vocês. O senador Teraxi se levantou para falar. Ou disse ele, poderíamos escolher a sabedoria em vez do orgulho. Os humanos provaram que podem construir o que nós não conseguimos. Sua engenhosidade, sua determinação, sua recusa em aceitar limites. Essas são forças de que a galáxia precisa. Proponho que não apenas aceitemos a humanidade como iguais, mas que aprendamos com ela. Era uma ideia revolucionária, as espécies ancestrais aprendendo com os primitivos. Mas a ameaça era real e o Conselho estava desesperado. A votação foi convocada. Pela primeira vez na história galáctica, o Conselho votou unanimemente pela formação de uma verdadeira aliança. Com a humanidade não apenas incluída, mas parte integrante da defesa galáctica, o Conselho votou unanimemente pela formação de uma verdadeira aliança com a humanidade não apenas incluída, mas parte integrante da defesa galáctica. Helena Vasquez, agora embaixadora oficial da humanidade, estava ao lado de Sara quando o resultado da votação foi anunciado. Conseguimos, sussurrou ela. Estamos livres por enquanto, respondeu Sara. Mas algo muito maior está por vir. O aviso dos anciões era claro. Conquistamos nossa liberdade bem a tempo de enfrentar algo pior do que o Conselho jamais foi. A bordo da Prometheus, o almirante Onco estava no convés de observação com a doutora Amaro Kofor. Eles observavam uma projeção holográfica que mostrava as anomalias detectadas na periferia da galáxia. Os objetos eram massivos, maiores que planetas, e se moviam com determinação em direção ao núcleo galáctico. Quanto tempo até que alcancem o espaço habitado? Perguntou Conco. O doutor Okafor refez os cálculos esperando resultados diferentes. Na velocidade atual, 15 anos, talvez 20, se diminuírem a velocidade, e não temos ideia do que sejam. Os antigos chamavam isso de escuridão entre as estrelas. O que quer que os tenha destruído está voltando. E James,
As leituras de energia desses objetos superam muito qualquer coisa que já tenhamos visto. Os titãs seriam como atirar pedrinhas em uma montanha. O Conco assentiu lentamente. Então, temos 15 anos para nos prepararmos. A humanidade se tornou muito boa em se preparar em segredo. Agora faremos isso abertamente, com a ajuda de toda a galáxia. Você acha que podemos construir algo para detê-los? Acho que temos que tentar, porque a alternativa é a extinção, não apenas para os humanos, mas para todas as espécies da galáxia. Na Terra, nas instalações de pesquisas secretas onde os titãs foram projetados, engenheiros humanos e cientistas do Conselho trabalharam juntos pela primeira vez. O compartilhamento de tecnologia havia começado. Os humanos ofereceram seus projetos de propulsão gravitacional, sua tecnologia de escudos e seus sistemas de armas. Em troca, o Conselho compartilhou comunicações mais rápidas que a luz, materiais avançados e sistemas de energia que a humanidade jamais imaginara. A combinação era poderosa. Em poucos meses, eles tinham projetos para novos titãs, maiores e mais avançados que os 3 primeiros. Planos para uma rede defensiva que abrangeria toda a galáxia. Armas que combinavam a engenhosidade humana com a tecnologia alienígena, de maneiras que nenhuma delas conseguiria sozinha. Mas isso levaria tempo, tempo que talvez eles não tivessem. Sarah estava em seu escritório analisando relatórios vindos de todo o espaço humano. As colônias prosperavam, expandindo-se para setores que o Conselho antes proibia. O comércio fluía livremente. Naves humanas cruzavam os portais de salto sem restrições. Após 3 séculos, a humanidade finalmente estava livre para alcançar as estrelas. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Eles haviam lutado tanto pela liberdade, apenas para descobrir uma ameaça que fazia a opressão do Conselho parecer trivial em comparação. Um toque anunciou a chegada de uma visitante. Helena entrou carregando um tablet. Senhora Presidente, a senhora precisa ver isto. É da expedição à maior estrutura antiga. Sarah pegou o tablet e leu o relatório. Os olhos dela se arregalaram. Encontraram naves. Naves intactas da civilização antiga, parcialmente intactas. E Sarah, elas são enormes. Cada uma é 10 vezes maior que nossos titãs. A tecnologia está séculos à frente de tudo o que temos. Podemos consertá-las, usá-las? Helena balançou a cabeça. Os danos são muito extensos e não entendemos metade dos sistemas, mas podemos estudá-los, aprender com eles. Os antigos lutaram contra essa escuridão por muito tempo antes de serem derrotados. Eles nos deixaram suas armas, seu conhecimento. Talvez tenham nos deixado a chave para a sobrevivência. Sarah sentiu uma faísca de esperança. Quanto tempo levaria para extrair a tecnologia útil? O Dr. Okafor estima 5 anos para o básico, talvez 10 para os sistemas avançados. Mas Sarah, tem mais uma coisa. No núcleo de memória da nave, eles encontraram um mapa estelar parcial. Ele mostra a última posição conhecida da escuridão e sua trajetória prevista. E ela está indo direto para o núcleo galáctico, bem no meio do território do Conselho, bem no meio do espaço humano. Não tem como evitar. Em 15 anos mais ou menos, ela estará aqui. Sarah largou o tablet e caminhou até a janela. Prometeu pairava no céu, guardião da humanidade e símbolo de sua liberdade. Mais 3 titãs estavam em construção em estaleiros secretos. O Conselho construía suas próprias plataformas de defesa por toda a galáxia. Espécies que antes eram inimigas, agora trabalhavam juntas para sobreviver. 15 anos, disse ela baixinho. Fizemos muito em menos tempo. Construímos os titãs em segredo, fingindo estar em apuros. Agora construiremos uma defesa ainda melhor e faremos isso juntas. Você acha que podemos vencer? Perguntou Helena. Sarah ficou em silêncio por um longo momento. Acho que os humanos sobreviveram a eras glaciais, pragas, impactos de asteroides e 3 séculos de opressão galáctica. Lutamos para sair das cavernas e chegar às naves espaciais. E agora temos aliados, tecnologia e tempo para nos prepararmos. Se essa escuridão puder ser detida, encontraremos um jeito. Ela se virou para Helena, porque é isso que os humanos fazem.
Sobrevivemos, nos adaptamos, superamos. O Conselho tentou nos destruir e falhou. Seja lá o que for essa escuridão, ela está prestes a aprender a mesma lição. A humanidade não se rende nem ao Conselho, nem ao destino, nem a nada. Helena sorriu. Você deveria dizer isso à galáxia. Eles precisam ouvir. Eu direi. Agende um discurso para todas as espécies do Conselho. É hora de eles entenderem o que ganharam ao nos tornarem seus aliados em vez de inimigos. 3 dias depois, Saratin estava diante dos governos unificados do Conselho Galáctico. Sua imagem foi transmitida para todos os mundos habitados, todas as estações espaciais, todas as naves. Trilhões de seres por toda a galáxia assistiram enquanto a presidente humana se dirigia a eles. Povos da galáxia. Ela começou. Há 1 ano, a humanidade revelou os titãs. Nós os chocamos, os assustamos, os forçamos a reconhecer nossa força. Hoje falo com vocês não como uma conquistadora, mas como uma aliada, enfrentando uma ameaça comum. Ela apontou para a tela holográfica atrás dela, mostrando a escuridão que se aproximava. A antiga civilização que construiu a tecnologia da qual todos nos beneficiamos nos deixou um aviso. Algo está por vir. Algo que os destruiu apesar de sua tecnologia avançada. Em 15 anos chegará ao nosso espaço. A projeção mostrava o caminho da escuridão, cortando sistemas habitados como uma faca na carne. Temos 2 opções, continuou Sara. Podemos lutar entre nós, desperdiçar nossos recursos com antigas mágoas e preconceitos ancestrais, ou podemos trabalhar juntos, unir nossas forças e enfrentar essa ameaça como uma galáxia unida contra a extinção. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem assimiladas. A humanidade passou 2 séculos se preparando para se defender do Conselho. Construímos em segredo, planejamos nas sombras e lutamos quando não tínhamos outra escolha. Mas essa foi a sobrevivência nascida da opressão. Agora propomos algo maior. Não apenas a sobrevivência, mas a vitória. Não apenas para os humanos, mas para todos nós. O Conselho possui superioridade numérica e de recursos. Os humanos demonstraram engenhosidade e determinação. Os Velcora detêm conhecimento ancestral. Os Anari possuem tecnologia de cristal. Os Arcani possuem sistemas de energia. Cada espécie tem algo a contribuir. Juntos somos mais fortes do que qualquer ameaça. Sua voz endureceu com convicção. A escuridão destruiu os antigos, mas nós não somos como eles. Temos algo que talvez lhes tenha faltado. A unidade nascida da necessidade. Aprendemos dolorosamente que a divisão nos enfraquece e a cooperação nos fortalece. O Conselho oprimiu a humanidade por 3 séculos e criou um inimigo. Agora escolhemos um caminho diferente. Escolhemos ser aliados. Sara inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com determinação. Temos 15 anos para nos prepararmos, 15 anos para construir defesas, desenvolver armas, treinar tropas. 15 anos para provar que esta galáxia, esta coleção de espécies que luta e compete há milênios, pode se unir quando mais importa. A humanidade está pronta para fazer a sua parte. Os titãs defenderão não apenas os mundos humanos, mas todo o espaço do Conselho. Nossa tecnologia será compartilhada livremente. Nossos engenheiros trabalharão lado a lado com os seus. Nossas forças militares se coordenarão com as suas. Porque esta não é a luta da humanidade, nem a luta do Conselho. Esta é a luta da galáxia. Ela se endireitou, a voz ressoando com certeza. A escuridão pode pensar que enfrenta uma galáxia dividida em espécies primitivas, estará enganada. Ela enfrentará a humanidade, os Velcora, os Anari, os Arcani, os Kresh e todas as outras espécies que se mantiveram unidas. Ela enfrentará os titãs e tudo o que construirmos depois deles. Ela enfrentará uma galáxia que se recusou a se render. As últimas palavras de Sara ecoaram pelas estrelas. Os antigos nos deixaram um aviso, mas também nos deixaram seu conhecimento, suas armas, seu legado. Honraremos esse legado não fugindo, não nos escondendo, mas permanecendo firmes e lutando. E quando a escuridão chegar, aprenderá o que o Conselho aprendeu na Batalha de Sol, que quando se leva espécies inteligentes ao limite, não se as quebra.
Vocês os transformam em algo mais forte. Esta é a nossa galáxia e nós a defenderemos. A transmissão terminou. Em toda a galáxia, trilhões de seres processaram suas palavras. Alguns sentiram medo, alguns sentiram esperança, mas todos sentiram algo que não sentiam há muito tempo. Unidade. Nas semanas que se seguiram, a transformação acelerou. A Iniciativa Conjunta de Defesa do Conselho recebeu financiamento e cooperação sem precedentes. Novos estaleiros foram inaugurados em dezenas de mundos. Cientistas que antes competiam, agora colaboravam. Forças militares que antes eram rivais começaram a treinar juntas. E no aglomerado de Tártaro, onde a humanidade construiu seus primeiros titãs em segredo, começou a construção de algo novo. Não apenas titãs, mas uma nova classe de nave combinando tecnologia humana, Velcora, Shanari e Arcanin. Eles seriam chamados de Guardiões e seriam o escudo da galáxia contra a escuridão. O almirante Okoko supervisionou a construção a partir da nave Prometheus. Os 3 titãs originais permaneceriam símbolos da jornada da humanidade da opressão à liberdade. Mas os Guardiões representariam algo mais: cooperação, união e a recusa em aceitar a extinção. Helena Vasquez viajou pela galáxia como embaixadora da humanidade, fortalecendo alianças e construindo pontes entre espécies que haviam sido inimigas por séculos. Ela discursou em universidades, academias militares e câmaras governamentais. Por onde passava, levava a mesma mensagem. Juntos, eles poderiam sobreviver a qualquer coisa. E nas instalações de pesquisa da Terra, o Dr. Okafor e sua equipe trabalharam dia e noite para desvendar os segredos das antigas naves. Cada avanço os aproximava da compreensão de como a escuridão. Cada descoberta lhes dava esperança. Sarah Shen estava em seu escritório 15 meses após a Batalha de Sol, analisando relatórios de progresso. Novos guardiões em construção, plataformas de defesa em todos os principais sistemas, exercícios de treinamento conjunto envolvendo uma dúzia de espécies, compartilhamento de tecnologia em níveis sem precedentes. A galáxia estava se preparando, mas seria o suficiente? Em 13 anos e meio eles descobririam. Seu comunicador tocou. Era o almirante Concu. Senhora Presidente, a senhora deve vir ao aglomerado de Tártaro. Encontramos algo nas naves antigas, algo importante. O que é isso? Uma mensagem dos antigos para quem quer que tenha encontrado seus receptáculos. É um plano de batalha. Instruções sobre como lutar contra a escuridão. Eles sabiam que iriam perder. Então nos deixaram as informações necessárias para vencer. Sarah sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Os antigos, em seus últimos dias, não pensaram em si mesmos, mas nas espécies que viriam depois deles. Deixaram armas, conhecimento e agora uma estratégia. Deram uma chance ao futuro. Estou a caminho, disse ela. E, James, certifique-se de que todas as espécies recebam uma cópia desse plano de batalha. Precisaremos que todos o sigam. Já está feito. Sarah, talvez nós realmente sobrevivamos a isso. Nós sobreviveremos, respondeu ela com certeza, porque é isso que espécies inteligentes fazem. Nós sobrevivemos. Ao embarcar nave que a levaria ao aglomerado de Tártaro, Sarah olhou para a Terra uma última vez. O planeta que deu origem à humanidade, que sofreu sob a opressão do Conselho, que foi alvo de genocídio, o planeta que se recusou a sucumbir, Prometeu pairava em órbita, um lembrete do que os humanos podiam alcançar quando se recusavam a aceitar limites. Mas logo os guardiões se juntariam a ele, construídas por uma dúzia de espécies trabalhando juntas, símbolos não da força de uma única espécie, mas da unidade galáctica. A escuridão se aproximava, mas a galáxia estaria preparada e quando chegasse, enfrentaria algo que os antigos jamais haviam alcançado. Uma frente verdadeiramente unida de espécies que finalmente aprenderam a se enxergar, não como concorrentes, mas como aliadas. A humanidade lutara pela liberdade e vencera. Agora lutaria pela sobrevivência, não sozinha, mas ao lado das mesmas espécies que outrora a oprimiram. E juntos eles provariam que a galáxia poderia se defender de qualquer ameaça, por mais sombria, antiga ou poderosa que fosse, porque no fim a maior força das espécies inteligentes não residia em suas armas ou em sua tecnologia.
Era sua capacidade de superar diferenças, trabalhar em conjunto e recusar-se a render-se diante de probabilidades impossíveis. A Era dos Titãs começara como a luta desesperada de uma espécie pela liberdade. A luta continuaria enquanto as galáxias se uniam contra a extinção. E em algum lugar, na escuridão entre as estrelas, algo antigo e terrível continuava sua aproximação. Alheio à mudança na galáxia, alheio ao fato de que as espécies que pretendia destruir haviam aprendido a lutar juntas. A batalha final ainda estava a anos de distância, mas quando chegasse, a escuridão enfrentaria não uma galáxia dividida por primitivos amedrontados, mas uma civilização unida, armada com conhecimento ancestral, tecnologia moderna e a determinação de espécies que a sobrevivência foi escolhida em vez da rendição. O aviso fora ouvido, o legado reivindicado e a galáxia estaria pronta.